isso, né? É o espelho, é a órbita, é o escudo, e tudo assim sendo muito inovador. E aí, o que aconteceu? Vamos montar o James Webb, então. Aí o pessoal começou, foi lá, fez o espelho, os segmentos, foi colocando tal, fazia e testava separado primeiro cada uma dessas coisas. Então, fazia o espelho, ia lá e testava. Fazia não sei o que, ia lá e testava. E depois, quando estava tudo testado, chegou no momento que eles juntaram tudo, montaram o James Webb e aí depois ele começou a ser testado ele todo junto. Então foi muito e muito teste que o James Webb passou. Boa parte desses anos todos aí é testando. Pra vocês terem uma ideia, só na câmara de vácuo lá do Johnson Space Center, lá em Houston, ele ficou 1 ano lá dentro testando as condições do espaço e tudo. E aí os caras entravam e mediam para ver se o espelho tava focando, saía, deixava mais um tempo, media de novo. Então é um negócio assim, muito complicado mesmo. Tá, montaram, testaram, tá bonitinho montado, agora vamos fazer um teste de vibração. Exatamente. Aí colocaram ele numa máquina que começa a chacoalhar ele. O que é isso? É o lançamento. Quando o James Webb vai ser lançado, o foguete treme pra caramba, entendeu? E o telescópio tem que aguentar aquilo ali, senão ele se desmonta todo. Quando tiraram o James Webb desse lugar aí do teste de vibração, encontraram um monte de parafuso caído dele lá, jogado. Fizeram o teste de vibração, caiu os parafusos do James Webb. Isso foi um atraso, tá? Isso foi um grande atraso, porque aonde que estão os... É igual você monta, em casa já fez isso, você desmonta um negócio, na hora que você montar, sobra o parafuso. Você já fica meio assim, né? Caramba, será que isso aqui vai fazer falta? Não, tudo bem, né? Em casa é uma coisa, mas... Em casa é uma coisa. Agora o negócio custa 10 bilhões, né? Você tem que ter esse cuidado. Isso aí é uma coisa absurda. A outra coisa absurda dele. Acho que foi o pior. Esse acho que foi o pior mesmo. Para você testar esses mecanismos, né? Você não tem energia solar, você não precisa. Então você liga ele na energia para testar tudo. Ligaram o James Webb na tomada errada. E queimaram vários atuadores. Na voltagem errada, gente. Ligaram ele no 220. E aí queimou vários, porque tudo ali nele são atuadores, que a gente chama. São pequenos motorzinhos que vão funcionando. Na hora que ligou no 220, queimou vários motores. Só isso que aconteceu. Queimou vários motores do James Webb. Outra coisa, o escudo. Essa folha ela é muito fininha. Então ela deu muito problema até eles chegarem nesse negócio. Então eles começavam a abrir a folha, porque a folha ela vai sendo aberta, tá? Ele vai todo dobradinho. Então ele vai abrir, vai descer aqui, vai começar a abrir aquelas folhas ali do Captain. Quando eles começaram a abrir isso aqui no laboratório, o que aconteceu? A folha começou a rasgar. Agora imagina que você manda o telescópio para o espaço. A principal coisa para garantir o funcionamento dele é esse escudo. Na hora que for abrir, rasga. Acabou o telescópio. Pode trazer de volta, jogar ele fora, porque não vai servir para absolutamente nada. E isso foi um grande problema. Então ela começou, rasgava no meio. Aí eles foram lá e viram o que era. Eles tinham que regular essas tensões. Um negócio muito complicado. Aí abriram de novo. Aí no meio ela não rasgava mais, mas ela rasgava perto da onde abria. Aí foram lá e fizeram tudo de novo. Tá? Aí conseguiram esse escudo. Pelo que eu lembro, assim, ele foi aberto e fechado depois que eles resolveram mais de umas 5, 6 vezes, para garantir que ela não ia dar problema no espaço. Hoje, dizem, né, que ela está super bem testadinha e tudo mais, né? Eu acredito que sim, né? Senão eles nem tinham levado. E, inclusive, esses atrasos, como o Sérgio até comentou no início, eles não... O pessoal fica xingando o coitado do foguete. Exato. Nada aqui tem a ver com foguete, pessoal. Tá. É tudo Esses atrasos todos foram problemas com o James Webb. Mas, assim, como a gente estava comentando, chega a ser um risco realmente, porque tecnologia inovadora que vai ser testada no espaço. Então, ela tem que ser muito bem testada. Muito. As pessoas reclamam muito a questão desses atrasos, da novela mexicana, a gente até zoa com isso, né? Mas é necessário. Todos esses testes são necessários. Mas esse de ligar o 110 no 220... isso aí foi um negócio terrível, né? Terrível mesmo. Aí você pode estar pensando assim, mas por que atrasa? Não é só ir lá e refazer? Não, cara, porque isso aí é um mega de um projeto
E ele tem, primeiro, tudo muito bem estabelecido, o cronograma dele, então, uma etapa aqui depende da outra aqui ter terminado. Se essa aqui atrasou, isso aqui vai para frente, isso vai para frente, vai tudo aqui para frente, entendeu? Outra coisa, você tem pessoas trabalhando ali, essas pessoas precisam ser pagas, então você planejou lançar, lembra, né? 2007. Então você tinha lá um orçamento para pagar as pessoas trabalharem até 2007. As pessoas, nem estou falando de equipamento nem nada, tiveram que trabalhar 14 anos a mais. Imagina que você monta uma empresa hoje e fala assim, minha empresa vai funcionar 1 ano, só que ela acaba funcionando 14. Então, tinha que ter essa grana. Todo o atraso que dava técnico, ou seja, rasgou lá o escudo de calor. O pessoal do James Webb tinha que ir no Congresso americano explicar o que tinha acontecido. Porque precisa de mais dinheiro, né? Exatamente, precisa de mais dinheiro. O dinheiro é da NASA. O dinheiro da NASA é um dinheiro público. O dinheiro público tem que ser definido pelo Congresso. Então, o Congresso precisava liberar mais grana para poder ser injetada no James Webb e o projeto continuar. Então, esse é o grande problema de tudo isso. E o Congresso, às vezes, não é tão rápido como a gente quer. Às vezes, o pessoal chegava lá, não era uma simples explicação que eles tinham que dar. Eles explicavam, os senadores, os congressistas, eles não aceitavam aquilo. Então, precisava ir alguém lá, mais parrudo, explicar melhor, lutar, fazer lobby para que a grana entrasse para o James Webb. Eu acho que por eles teriam desistido do James Webb. Eles só não desistiram porque já tinham gasto muito dinheiro. Então, seria pior. Ah, já gastamos demais, deixa para lá. Pior eles fazerem isso do que, tá bom, dá mais um pouquinho para ver se lança logo esse telescópio. Exatamente, porque foi mais ou menos acontecendo isso, né? Eles foram dando de pouquinho em pouquinho, aí chegou num valor que eles falaram, cara, agora nós já demos 10, não vai lançar? Não, dá mais um pouco lá para os caras, vão terminar isso aí, né? Virou tipo questão de honra, né? Virou tipo questão de honra. Então, esse lance do atraso, né, que é assim, vamos dizer, a principal coisa do James Webb, é o atraso dele, é por conta disso. Qualquer coisa que dava errado, você precisava ir no Congresso americano, lutar por dinheiro, o dinheiro entrar e remanejar tudo aquilo. E talvez era um equipamento, talvez era um espelho, talvez era o escudo de calor, algumas coisas ali. E como, imagina, o cara chegando lá no Congresso falando assim, galera, é o seguinte, nós ligamos o James Webb na tomada errada. E aí? O que nós vamos fazer? Imagina o congressista falando assim, como que eu vou dar mais dinheiro para você, cara? Se você não consegue nem ligar o negócio na tomada certa, cara. Entendeu? Então, isso é uma grande questão que tem, tá? Quando surgiu isso, tu lembra? A gente achou até que, não, é brincadeira. Isso não é verdade. E o pior é que era verdade. Era verdade. Aí, nesse meio tempo também, para explicar desses atrasos, o que a NASA fez? Ela resolveu contratar uma auditoria, porque tudo isso aí tinha que ser auditado, tá? Ela resolveu contratar uma auditoria externa. Então, a auditoria externa, veio um pessoal externo que não era envolvido. Isso aí foi um negócio muito legal que eles fizeram. Pegaram gente que não era envolvida de jeito nenhum com a NASA, nem com o James Webb, uma coisa externa, foi lá para dentro e auditou tudo. Então, vamos lá. O que está dando problema? É isso aqui? Quanto tempo vocês acham que vão resolver? Você acha que é viável ou não? E montaram esse relatório. Existe esse relatório aí na internet, você baixa ele, é legal pra caramba, que tem tudo ali explicadinho o que ia acontecer, quando que ia acontecer. Graças a essa auditoria, muita gente fala que foi graças a essa auditoria externa, por uma pressão externa, que fez com que as coisas começassem a andar melhor lá dentro, tá? Para quem não sabe, o James Webb é NASA, né? ESA e a Agência Espacial Canadense, mas ele foi construído por uma empresa chamada Northrop Grumman, que fica lá na Califórnia, em Redondo Beach, na Califórnia. E ele vai ser lançado, olha só, por uma outra empresa chamada Ariane Space, que é a dona do Ariane 5. E quem cuida de toda a região ali é a Agência Espacial Francesa. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas em tudo isso, tá? Não é uma pessoa só, não é uma agência só. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou, que sempre perguntam, mas por que vão lançar de Kourou, na Guiana Francesa? Porque é de lá que são lançados os foguetes Ariane. Exatamente.
Isso aí é legal de falar, né? O pessoal acha que o foguete pode ser lançado de qualquer lugar, né? É, exatamente. Por que não é lançar lá do Kennedy Space Center? Porque não é assim, pessoal. É isso mesmo. Então, a plataforma, né, do Ariane, ela fica em Kourou. Não tem como você... Não tem uma plataforma do Ariane no Kennedy, outra em Baikonur, E não tem nada como disso. levar a E não tem plataforma. como, exatamente. Então, ela é lançada daqui... vai ser daqui, né? Daqui é daqui porque é mais Daqui. perto, né? Pelo menos da América do Sul. Por conta disso. O Ariane 5, ele é da Ariane Space e a base de lançamento dele é em Kourou, na Guiana Francesa. E quem toma conta, por ser francesa, quem que é? A Agência Espacial Francesa. Então você tem a Agência Espacial Francesa que toma conta do lugar, a Ariane Space, que é a dona do foguete, que é o Ariane, as agências espaciais envolvidas e a empresa que construiu o James Webb. Então, é muita gente, é muito rolo e é muito dinheiro envolvido nessa história toda, tá? Então, os históricos de atraso aí do James Webb, né? Então, como nós falamos, começou lá, era para ser lançado em 2007, aquela data, né, imaginária, maluca, que nunca ia funcionar mesmo, né? Tu é capaz de lembrar todas as datas? Não, todas eu não vou lembrar, mas uma boa parte eu consigo. Algumas, né? Algumas, as principais acho que dá. Depois de 2007, se não me engano, ele foi para 2011, foi uma data também. Vamos lançar ele em 2011 e tal, não sei o quê. Começou a dar problema. Até então, não eram problemas tão assim, vamos dizer, esdrúxulos, né? Igual esse aí de cair parafuso e tal. Eram problemas mesmo da inovação técnica do James Webb. Então, os caras pensavam no escudo de um jeito. Não dava, cara. Não dá para abrir isso aqui desse jeito. Ou o espelho, né? Não, temos que modificar e fazer isso aqui de outro jeito. Então, até aí começou, eram problemas técnicos mesmo do ponto de vista da inovação. Depois viraram problemas técnicos do ponto de vista do desleixo. Não, eu acho que é muito, assim, na teoria, pô, vai dar certo. Aí na prática, eita, não deu muito certo, não. A gente precisa mudar isso. Então, tem tudo isso, né? Não, é bem isso mesmo. Com certeza é isso mesmo que foi acontecendo com ele. Então, 2011, depois ele foi lá para 2015. E aí, depois ele deu uma parada no James Webb, entendeu? E aí, foi quando entrou essa auditoria externa que veio, quando colocou ele na máquina de vibrar, aconteceu várias dessas coisas. Aí começou uma sequência que era a seguinte. Agora vai. 2018, né? Lembra? Eu fui até no programa do Ronivon lá, eu vejo todo dia aquilo só pra chorar. Porque eu vejo lá eu falando todo alegre. Não, do ano que vem, James Webb, não sei o quê, outubro de 2018, né? E nada, cara. Aí chegou lá no começo do ano 2018, esquece o James Webb. Problema daqui, problema dali, não sei o quê, não sei o quê. Nesse meio tempo, essa empresa aí, Northrop Grumman, ela mudou. Ela era uma empresa, comprou uma outra empresa. Só aí já dá uma outra confusão, entendeu? Porque os caras ali dentro, eles tinham que remanejar todo mundo, tal, não sei o quê. Aí foi para 2018, nada. Aí 2018 para 2020, nada. Aí 2020... E teve a pandemia também. Então, daqui a pouco nós vamos entrar nisso aí. Aí veio para 2021. Só em 2021, ele era para ter sido em julho, primeiro, depois 31 de outubro, depois Hoje, 18 de dezembro. Hoje não, amanhã. 18 de dezembro, depois 22 de dezembro. E agora? Quando que vai ser lançado? E agora? Essa é a pergunta de 10 bilhões de dólares, pessoal. Nós estamos aqui e... Comentem aí. Quando vai ser lançado o James Webb? Bolão do lançamento, né? Exatamente. O que aconteceu? Não, daqui a pouco nós vamos entrar nisso aí. A NED lembrou uma coisa muito interessante, né? Que nesse meio tempo ainda teve a pandemia. E aí teve que reduzir o número de pessoas trabalhando ali em Redondo, Califórnia. Então, vocês pegam a história da Califórnia e tal, que vocês vão ver a confusão que deu. Tiveram que reduzir o número de pessoas trabalhando ali. Tudo isso também Alguns ficaram alterou. trabalhando remotamente. Foi todo... Alguns trabalharam remoto, mas se tinha 30 trabalhando lá, teve que reduzir esse número. Reduziu o número, demora mais um pouco. Então, tudo isso foi levado em consideração nessas revisões que eles foram fazendo para chegar nessa data, tá?
Nós estamos aqui no 17 de dezembro, né? Isso. E o James Webb, pelo menos, ele já está lá na Guiana Francesa. Não, viu a festa que a gente fez? Ah, agora vai, chegou na Guiana. Vai ser lançado dia 18, porque vai ser 18. Exatamente. Então, o James Webb foi construído, montado. Na verdade, é assim, né? Vou explicar para o pessoal. Ele foi construído em várias partes dos Estados Unidos, tá? Então, o escudo de calor foi num lugar, o espelho em outro, os equipamentos, os instrumentos, instrumento científico. Cara, é a coisa mais simples dele, é um instrumento científico. Basicamente, são 4 espectrômetros, tá? Que é o quê? Que vai pegar a luz e vai decompor ela nos elementos e tudo mais. E são espectrômetros que atuam no infravermelho. Então, você tem é sempre assim, Near, Infrared, é sempre NIS ou MIS, entendeu? Que é quando você vê o Nzinho junto com o I, é de Near Infrared, que é o infravermelho próximo. Quando você vê o M junto com o I, é de Mid Infrared, ou seja, infravermelho médio. E ele não atua no distante, então é no próximo e no médio. Então, ele tem 4 instrumentos, tá? Câmeras e espectrômetros. Basicamente é isso. Os instrumentos é a parte mais simples do James Webb, tá? O problema é todo o resto dele, igual a gente comentou aqui. Então, ele foi construído em vários locais dos Estados Unidos, tá? O escudo num lugar, o espelho em outro, o espelho secundário em outro, a nave, né? Porque ele tem uma nave que vai fazer as manobras, a gente chama de buzz, isso foi construído em outro, e ele foi montado, finalmente, lá na Northrop Grumman, passou pelos testes finais ali, e dali ele entrou dentro de um navio, muito legal, um navio, chamado MN Colibri, deu até para acompanhar o navio, a viagem dele por aqueles... Tem o Fly Radar, que é de avião, tem um que é de navio que se acompanha, que é muito legal. O navio saiu da Califórnia, passou pelo Canal do Panamá, olha que risco que correu desse navio ser pirateado. Se pessoas, os piratas atacassem o navio... É porque eles não veem a astronomia, não assistem o Ciência Sem Fim, não sabiam que o espelho é de ouro. Se soubesse que tinha ouro ali dentro daquele navio, tinha atacado. Então ele veio de navio, passou pelo Canal do Panamá e chegou no porto ali de Kourou. O pessoal fala assim, por que não mandaram ele de avião? Né? Por que não mandaram de avião? É simples, pessoal. Em Kourou, que é onde fica a base de lançamento, não tem aeroporto. Olha que doideira, hein? O aeroporto fica numa outra cidade, na Guiana Francesa, chamada Cayena. Então ele teria que vir de avião, que já seria um risco muito maior, porque avião trepida e tudo mais. O navio, eles fizeram uma rota bem tranquilinha com o navio. Depois ele ia ter que ser colocado num caminhão e ia andar muitos quilômetros, 70, quase 100 quilômetros para chegar em Kourou. A uma velocidade mínima para evitar, né? Para evitar tudo isso. Lá do jeito que ele chegou, ele andou cerca de 20, 30 quilômetros só de caminhão. E isso é uma outra coisa muito legal do James Webb, porque ele tem uma maleta para carregar ele, que é toda especial, tá? O aparato que transportou, esse container, né, que transportou ele, também foi construído só para ele. Não tem. Ele é todo cheio de ar-condicionado e coisa e tudo para ele não vibrar, para ele não tremer. Cara, o bicho é fresco pra caramba. Metido pouco. É muito, cara. Não pode fazer nada. Então eles construíram um container só para carregar o James Webb, um container aí de altíssima tecnologia também. E o foguete também teve suas modificações. Tá? Principalmente na coifa dele. Sim. A coifa, né, a carenagem, ela teve que ser feita de uma forma exatamente... Porque o que acontece? Por mais que tenha a trepidação do lançamento, ele não pode ficar balançando dentro da coifa. Então, tem que ser certinho. E a coifa foi ajustada para caber o James Webb. A coifa, o tamanho dela foi ajustado, na hora que você colocar o James Webb, vai sobrar 9 centímetros, pessoal, entre o telescópio e a paredezinha da coifa. Outra coisa, eles fizeram umas aberturas especiais. A coifa do Ariane 5, que vai no James Webb, é totalmente diferente, tá? Ela tem umas aberturas
porque o pessoal fez um estudo ali, essas aberturas aí reduziriam essa trepidação, esse ruído e tudo mais dele. Então ela tem umas aberturas, ela vai abrir num local diferente também, não vai abrir na mesma altitude. Falar em coifa, você não comentou do problema que deu na coifa. Só que não chegou a atrasar, né? Eles viram, foi toda a equipe da NASA lá para ver se estava tudo certo, porque aí foi problema do foguete. Isso. Aí foi. Porque foram lá mexer, estourou lá uma corda, não? Abraçadeira? Abraçadeira. Não, vamos falar disso aí. Não, vamos falar disso aí. Isso aí nem foi na coifa, foi antes da coifa ainda. Então, mas a coifa deu um problema, sim, porque o que o pessoal fez? Antes do James Webb, nesse ano de 2021, a gente teve 3 lançamentos do Ariane 5. E eles aproveitaram, lógico, né, esses lançamentos para testar a coifa, para testar ali todo o sistema que ia no James Webb. E numa dessas deu um problema, mas não chegou a atrasar, porque já estava tão atrasado que os meses ali, os dias ali que eles iam mexer na coifa, não ia ter problema. Ainda bem, porque eles viram que dava para ajustar sem precisar, se bem que ainda bem nada, porque James Webb. Ainda bem que não adiantou nada, né? Mas aí, então, a gente estava lá, o James Webb foi colocado no navio dele. O James Webb veio daqui da Califórnia, veio de navio. O Ariane 5, o motor principal e tudo, veio lá da Europa. Veio Ariane Space, lá na França. Veio de navio também, se encontraram em Kourou. E aí, ia ser dia 18 de dezembro. Lembra que a gente falou? 18 de dezembro, tudo certo, beleza, tal, não sei o quê. Só festa, comemoração. Só festa, estamos indo pra lá, vamos, que tal, não sei o quê. Aí, pessoal, é o seguinte. O James Webb, imagina que ele é essa latinha aqui. Aí você tem esse negocinho aqui, ó, tá? Esse anelzinho aqui. Isso, você acopla ele no estágio superior do foguete. Quando você lançar, é isso que vai soltar ele para ele ir para o espaço. Aqui tem uma abraçadeira, tá? Bem embaixo do James Webb. Você pega qualquer foto dele e amplia ali, você vê um negócio douradinho que tem ali. Sabe o que aconteceu? Essa abraçadeira simplesmente arrebentou. Enquanto os caras estavam nesse processo de ajeitar o James Webb para colocar ele no estágio superior do Ariane 5. E aí, qual que é o problema? Arrebentou ela. Mas no que ela arrebentou, o telescópio todo deu uma chacoalhadinha. Deu uma chacoalhada. E aí, o que você tem que fazer? Para tudo. Vamos ver se não arranhou, se não riscou, se não quebrou. Por quê? Ele foi planejado para sofrer a trepidação do foguete. Mas essa trepidação aqui que arrebentou, ele não foi planejado. Então, pode ter danificado alguma coisa. É tipo um estouro, né? Isso. Imagina que você pega um negócio e estoura. Aquilo que você estourou vai dar uma mexida. O James Webb não foi planejado para isso. Então, para tudo. Então, ia ser dia 18 de dezembro e foi para o dia 22 por conta desse problema que deu. Mas até aí tudo bem, né? Dia 22, né? Tá tudo tranquilo. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá para Guiana, dia 22 de dezembro. Vai dar tempo até de passar o Natal em casa e tal, e não sei o quê. O que que acontece? Chega dia 14. Chega dia 14. Os caras estão preparando o James Webb. Então, você pega o James Webb, levantou ele para colocar ele e prender ele no foguete. Tudo que você faz com o James Webb é assim. Você faz e testa tudo. Faz outra coisa e testa tudo. Colocaram o James Webb no estágio superior do Ariane. E foram testar a comunicação. Por quê? Vai chegar no momento que as coisas têm que estar se comunicando. Opa, vamos soltar o James Webb. Solta. Então tem que ter uma comunicação ali. Descobriram o quê? Um problema no cabo de comunicação. Esse é o mais novo problema do James Webb. De todos esses que nós já falamos, esse é o mais um. Esse é o último. Por enquanto. Por enquanto. Até o momento aqui, ele é o último. Aí tem um negócio muito engraçado. Os caras da NASA também, o jeito que eles escrevem é muito foda. O cabo tem 100 metros de comprimento. Em algum lugar está o problema. Só que a gente não sabe aonde que é. É só procurar nesses 100 metros, 100 metros. Onde está o problema, pronto. E aí, o que os caras têm que fazer? Eles têm que colocar um equipamento específico, ligar ali um equipamento no James Webb para ver aonde que está o problema. Porque o que acontece, né?
Eles ligaram o cabo e o cabo manda o sinal para o computador. O computador está lá para receber aqueles sinais. E eles viram que o sinal não era contínuo, estava dando umas quedas de sinal. Cara, você não pode fazer isso. O James Webb está lá no espaço, perdeu o contato com ele e agora? Solta, não solta? Onde que ele está? Ninguém sabe, ferrou, né? Então tem que estar tudo muito perfeito. O pessoal da NASA falou que a missão DART, que foi lançada agora, e o Observatório de Raio-X novo, lançou com esse problema. Tá? Só que aí tem uma pequena diferença. A missão DART ela custou 215 milhões e esse observatório de raio-x custou 300 milhões. Se você somar os dois, não dá nem o 0,7, porque a gente está arredondando, mas o custo do James Webb até o momento é 9,7 bilhões. Essas duas que subiu com esse problema, elas não dão nem o 0,7, tá? Do James Webb ali. É porque, assim, subiu com o problema porque eles viram que, mesmo com esse pequeno problema, essas sondas conseguem, sim, se comunicar e tudo mais. Com James Webb, não tem como arriscar de subir assim e dar um pau gigante, como o Sérgio costuma falar, e não receber sinal. Não adianta de nada. Repetindo, 10 bilhões jogado no espaço. É isso aí. O James Webb, o próprio cara da NASA, falou que ele só sobe com tudo perfeito. Só assim que eles vão colocar ele no espaço. Então, nesse momento aqui que nós estamos falando para vocês, nós não sabemos a data. A data pode ser dia 24, que é o que está remarcado. Não antes de? Não antes de 24 de dezembro. Mas pode ser que eles não descubram a tempo o que é o problema e tal. E aí começa um outro grande problema. 24 de dezembro, véspera de Natal. Lembra que eu falei que a França que toma conta dali, o CNES que chama, que é a Agência Espacial Francesa. Quem disse que os caras querem trabalhar no dia de Natal? Vocês vão ter que ajustar com ele. Eles não têm nada a ver com o James Webb. Eles só estão ali porque eles têm que tomar conta do range, que a gente chama, ou da zona de exclusão, para não entrar nenhum barco, nenhum avião, nenhum helicóptero, nem nada. O papel deles é esse. Quem disse que esses caras vão querer trabalhar dia de Natal? Entendeu? Então, isso é uma grande questão. Eles têm que ajustar a NASA, a ESA, a Agência Espacial Canadense, a Ariane Space e o CNES. Todo mundo tem que estar de acordo. Vamos lançar na véspera de Natal? Se um cara falar, não, cara, quem disse que eu quero trabalhar na véspera de Natal para vocês? Tô nem aí para ser James Webb, entendeu? Ou quem disse que eu quero trabalhar no dia de Natal? Porque pode ser que vá pro dia 25. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe, nem sabe se vai estar pronto até lá. Pode ser um problema que fique maior ainda. E se por acaso for um problema maior, quando que ele pode ser lançado? Ou de repente já até confirmou a data, a gente não olhou hoje as redes sociais, né? Então, mas é isso. É complicado. E isso que você falou da zona de exclusão, a zona de exclusão, pessoal, é uma área delimitada onde não pode passar carro, navio, avião, para que se lance um foguete. E a gente já teve casos de passar um navio próximo e isso atrasar um lançamento. E como é um lançamento importante como James Webb, pode acontecer. Então, eles precisam estar de comum acordo mesmo. Isso mesmo. E o James Webb, a janela de lançamento dele diária é de meia hora, começando sempre às 9h20 da manhã. Então, ele só pode ser lançado entre 9h20 e 9h50. Se 9h40 passou um barco lá no meio do mar, parou tudo, cara. Só no dia seguinte, entendeu? Se no dia seguinte passou um avião, só no outro dia. E isso vai até dia 6 de janeiro de 2022, tá? Até 6 de janeiro, o James Webb tem janelas diárias de meia hora, começando às 9h20 da manhã para ser lançado. Se não lançou, o que acontece com ele? Aí vai ter que esperar mais um tempo. Aí ele só vai poder ser lançado a partir do dia 13 de janeiro. E por quê? Vamos lembrar lá do ponto de Lagrange. Lembra do ponto de Lagrange que eu falei? 1,5 milhão de quilômetros. Para viajar até lá, o James Webb ele vai passar pela Lua. Ou pelo menos pela órbita da Lua. Se a Lua estiver muito perto da trajetória dele, ele não pode ser lançado. Porque a Lua tem uma massa considerável, ela pode alterar a trajetória do James Webb, e aí o pessoal vai ter que usar mais combustível do que estavam imaginando para corrigir a órbita dele. E aí, fim de papo.
também, entendeu? Então não pode. Então, se ele não for lançado até dia 6 de janeiro, aí é só depois do dia 13 de janeiro que começa de novo uma sequência de datas ali para ele ser lançado, sempre 9h20 da manhã até 9h50 da manhã. Quando que vai ser? Deixem aí, façam o bolão aí de quando que ele vai ser lançado. Tem gente que aposta até que ele nunca vai ser. Tem gente que aposta que só vai ser lançado lá em abril, em março, não, mas maio, junho. Os piores são que torcem para ele explodir. Exatamente. Tem não só que torce, mas tem várias pessoas que falam que já existe uma conspiração. Ah, é verdade. Que na hora que o James Webb subir, ele vai ser explodido no ar, tá? Já existe isso aí, tá tudo certo já, segundo esse pessoal. Então, temos que aguardar. Não sabemos, tá? Infelizmente, nós não sabemos quando que é o dia do lançamento dele. Esperamos que seja logo, né? Porque ninguém aguenta mais essa novela aí. Já está enchendo o saco. Na verdade, a gente acredita nas datas que eles vão colocando, né? Então, essa última agora, até o momento, vamos acreditar nessa. Mas, sei lá, sabe? Isso fica só iludindo a gente. Pô, James Webb, dá um tempo, né? Vai logo, sabe? Exatamente. Caramba. E umas coisas que nós não falamos, né? O nome, né? Então, o Hubble, o nome do Hubble é em homenagem a um astrônomo, ao Edwin Hubble, famoso e tal. E o James Webb, quem que é esse cara? Porque o pessoal, muita gente pensa que o James Webb é o nome do telescópio, entendeu? Que criaram esse nome do nada. Ó, que nome bonito, James Webb, né? Já ficou um nome, né, do telescópio. Mas não, pessoal, James Webb é o nome de um antigo administrador da NASA, lá da década de 60, 70, um dos primeiros ali a administrar a NASA. E até o nome deu polêmica, tá? Por quê? Esse cara, lá naquela década, nós estamos falando da década de 60, agora se transporta para lá. Esquece que você está em 2021, tá? E a gente não está concordando com o que era, tá? Com o que o Sérgio vai falar agora. Era outra época. É outra época. Naquela época não tinha nem se concordar ou discordar, tá? Vai lá para a década de 60. Mulher, vamos pegar mulher, antes de mais nada. Naquela década lá, cara, já quase não tinha direito nenhum, entendeu? Já era terrível a vida da mulherada naquela época. Imagina dos LGBTQIA+. Imagina dessa turma. Era praticamente, cara, você vivia no limbo total da sociedade. Foram descobrir, rastreando ali os documentos do James Webb, desse cara, do homem agora, não do telescópio, tá? Que ele não aceitava, né? Homossexuais trabalhando na NASA e tal, não sei o quê. E o que acontece? O pessoal agora, em 2021, a comunidade LGBTQIA+, resolveu resgatar essa história do James Webb, do cara, do administrador da NASA, e chegaram a entrar até com uma representação no Congresso americano para trocar o nome do telescópio, porque eles não aceitavam você estar homenageando uma pessoa que lá atrás não tratou da maneira respeitosa a comunidade deles. Cara, isso é o que a gente chama de revisionismo, né? É você pegar com a cabeça de hoje é uma coisa, e pegar tudo que a gente vive hoje e transportar para 1960, 70 e colocar do mesmo jeito. Não era do mesmo jeito, pessoal. Tá? Não era, não tinha como. Não é que o cara, ele era assim, a sociedade era desse jeito, né? Então, não faz o menor sentido essa briga aí que teve, tá? Inclusive a gente vê, como você comentou, com relação às mulheres, a gente viu lá As Mulheres Além do Tempo. Aquele filme é incrível, assistam, tá? É muito bom, quem não assistiu. Que retrata mesmo como que era a questão da mulher que trabalhava na NASA, que eram chamadas de calculadoras. Mas elas foram ganhando o seu espaço, né? Mas aquilo ali era uma grande minoria, sabe? No restante, não só do país, do mundo, a mulher não podia fazer nada. Então, existia muito preconceito. Não que não exista hoje, que a gente sabe que hoje ainda tem preconceito, que é horrível. Mas, assim, era uma época que era diferente. Mas tinha o Shepard, era um que... foi um que só iria se fosse uma mulher que fizesse os cálculos da órbita, entendeu? Tinha isso também.
Mas, como o Sérgio comentou, era outra época. E agora, tipo, nem foi logo no início que mudaram o nome para James Webb, que pediram para mudar. Foi agora, recente, entendeu? Tipo, anos já com o nome de James Webb, o telescópio, agora recente que resolveram puxar isso. É isso aí que a Nete falou, é muito interessante, porque, por exemplo, a Jocelyn Bell, que é uma mulher, foi a primeira a descobrir um pulsar, né? Ela que descobriu, quem ganhou tudo foi o orientador dela. Ela não ganhou nada, entendeu? Tinha as calculadoras da NASA e lá no observatório de Harvard tinha as mulheres que ficavam classificando estrelas. E elas nem apareciam. Quem aparecia era o astrônomo, o homem, que nem na estrela encostava, nem na foto. Elas não podiam colocar o nome delas. Não entendeu? Colocava. Elas faziam todo o estudo, todos os cálculos, mas não podiam nem assinar o nome delas. Então, era como se fosse um homem que tivesse feito, porque estava lá o nome do homem, e não o da mulher que fez o cálculo e tudo mais. Isso mesmo. Então, assim, é uma outra época. Não adianta você, com a cabeça de hoje, analisar aquilo lá. Tá errado? Tá errado, cara. Mas era a época, era daquele jeito. Você não é um viajante do tempo, entendeu? Que você vai chegar lá em 1970 e falar, galera, é o seguinte, eu tô vindo lá de 2021, que nós estamos tudo em outro mundo, tá tudo diferente. Então, não tinha isso, tá? Então, uma das coisas mais recentes aí do James Webb foi essa, de tentar mudar o nome dele, tá? E que nome que ia ter, né? Ninguém sabe. Ia voltar para Next Generation Space Telescope. Terrível, né? James Webb é um nome aí, mas a comunidade aí, ela está meio que revoltada porque está homenageando um cara que era meio contra eles, porque naquela época meio que todo mundo era contra também, né? Mas entraram no Congresso e foi derrubado lá, então continua como James Webb, tá? Continua como James Webb. Então essa aí foi uma das últimas tretas que deu, que é o nome do telescópio espacial. Que mais? Falamos de tudo? O que mais tem que falar? Falamos do nome, falamos do espelho, do escudo, dos estudos, dos atrasos. Dos atrasos, que é complicado. Dos atrasos que... Ele tá mais conhecido pelos atrasos do que pelos estudos. Não, lembrei aqui. Muita gente pergunta assim, quando que ele vai mandar a primeira imagem? Então é o seguinte, pessoal. Nós falamos, né? Ele vai todo dobradinho. Então, e ele vai para o ponto de Lagrange, 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Depois que o James Webb for lançado, vai demorar 29 dias, são 29 dias de terror, o pessoal está chamando, que vai ser o tempo para ele se desdobrar, abrir todas as estruturas dele e ir se resfriando. Lembra lá do negócio dele trabalhar frio? E ir se resfriando até chegar no ponto de Lagrange. Então, 29 dias. Chegou lá, o que acontece com ele? Ele vai começar a fazer observação? Não, tá? Telescópio é o seguinte, se você hoje comprar um telescópio e hoje de noite quiser observar, dificilmente você vai conseguir fazer observação com ele. Porque você tem que... Uma coisa que você tem que fazer com o telescópio, qualquer um, é calibrar o telescópio. Então você tem que pegar o espelho, ajustar ele, colimar, ver se está bonitinho ali com o espelho secundário e tudo mais. O James Webb vai passar por esse processo de calibração e outra, de teste que a gente chama de comissionamento dos instrumentos. Então, cada um dos instrumentos dele vai ser ligado, vai ser testado e tudo. Opa, esse aqui está aprovado. Deixa ele aqui. Opa, esse aqui está aprovado também. E isso tudo deve demorar uns 5 a 6 meses, tá? Então, assim, os primeiros... Vamos supor que ele seja lançado agora no final de dezembro, né? Então, as primeiras imagens do James Webb devem chegar por volta de junho, tá? As primeiras imagens científicas dele. E a outra coisa que o pessoal pergunta, que eu lembrei aqui também... Mas tem as primeiras imagens também, que é o que é chamado, né, da primeira luz. Isso. Entendeu? Que é antes das imagens de estudos já, entendeu? Ele começa a fazer imagens... Nos primeiros 2 meses, ele já faz essas imagens que seriam imagens de teste, que é o que é chamado de primeira luz do telescópio, né? Que são as primeiras imagens, para poder ver exatamente nessa parte de calibrar o telescópio, né? De colimação e tudo mais. Isso aí.
Aí o pessoal pergunta bem, o que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer, né? Cara, aí não tem, cara, porque ele vai fazer várias coisas. Durante esses anos todos, tiveram vários e vários congressos aí pelo mundo afora, aonde o pessoal foi delimitando os primeiros alvos, os primeiros estudos do James Webb em todas essas áreas que nós falamos. Então, tem a galera lá reunida que estuda a galáxia. Aí tem uma lista das pessoas que vão usar o James Webb primeiro. Tem a galera dos exoplanetas, tem lá a lista do que eles vão fazer. Tem a galera dos planetas, tem a galera de anã marrom, tem a turma de primeiras estrelas, tem a turma de aglomerado estelar. Então, você tem várias coisas que vão ser meio feitas ao mesmo tempo. Não tem assim, isso aqui vai ser a primeira coisa que ele vai fazer e o resto não. Então, ele vai fazendo à medida que ele for conseguindo ser apontado, à medida que as coisas forem... Quem é que teve aqui? O Cássio, né? O Cássio teve aqui e explicou esse negócio de telescópio, como é complicado a pessoa que cuida de toda essa programação, da sequência que o telescópio vai fazer. Então, hoje eu posso falar para você que ele vai observar primeiro uma estrela. Chega lá na hora, não, por causa da programação dele, passa outra coisa na frente. E outra coisa, tem também a questão de, tipo, uma super descoberta. Alguém faz uma descoberta incrível e precisa de estudo agora, entendeu? Isso então fura a fila. Aí vai lá para frente e vamos ver o seu porque você... É isso aí. Então não tem assim uma primeiríssima coisa. São várias coisas que vão acontecer meio que simultaneamente e essa fila, ela pode ir mudando de acordo com vários fatores, tá? Então é isso que vai acontecer com o James Webb, se ele for lançado agora em dezembro, né? Porque pode ser que não. A gente ri, eu tô rindo, mas é de nervoso. A gente ri porque não tem mais o que fazer. Cara. Eu já falei, e eu falo para todo mundo, a ciência e a parte racional, ela vai até um certo ponto. Agora, cara, passar ali na Amazônia, pegar ali uns pajé, um de cada tribo, entendeu? Jogar ali dentro, pegar umas mães de santo, pegar uns padres, umas benzedeiras, tudo. Vamos tudo, entendeu? Vamos tudo para lá na Rússia. Eu estava falando até ontem isso. Aquele padre da igreja ortodoxa vai lá e dá uma benzida nos sóios, né? Sim. Por isso que os sóios nunca dá problema, tá aí. Não, e sobe com qualquer tempo, não tem essa. Sobe benzido pelo cara que traz ele também, cara. Traz o cara da igreja ortodoxa também, traz todo mundo, cara. Porque agora é só assim, cara. É só... Não tem, já passou, entendeu? É assim, você tá perdendo de 2-0, 47 segundo tempo. Não tem mais tática. Se tu não fosse cético, tu ia acreditar que tinha uma mandinga aí, né? Com certeza, tem um trabalho. Tem um trabalho feito aí. Colocar o nome do James Webb na encruzilhada, entendeu? Só pode. Pessoal que pediu para mudar o nome do James Webb. Exatamente. Então não vai subir. Não vai subir. Então... Tá nessa aí, vamos aguardar, né? Esperamos que comentem aí, né? Deixem aí nos comentários, né? O que vocês acham que vai acontecer com o James Webb, quando que ele vai, façam um bolão aí, se ele vai em dezembro, se ele vai em janeiro, se ele não vai, o que vai acontecer. Estamos aí na expectativa, né? Eu espero que, assim, independente de ir agora em dezembro ou ir em janeiro... como eu falo sempre, o importante é que ele suba perfeito. Não adianta querer se apressar. 14 anos. 14 anos nem tem mais o que apressar, né? Mas, assim, tem que ser perfeito, gente. Não tem como. Já esperamos até agora, a gente espera mais um pouco. Essa é a realidade. Exatamente. É isso aí, esperamos que dê tudo certo com ele e... Estaremos lá, se tudo correr bem, dependendo do dia que for, do jeito que for, não sabe, mas muito provavelmente estaremos lá transmitindo. Vão ter lives aí para toda a live da NASA já está até marcada, lá no Space Today também já está marcada a live. Estamos indo para Guiana para ver se a gente consegue registrar aí imagens inéditas desse lançamento, que também é um caso à parte, mas aí vocês vão saber só depois. Porque é tudo complicado, não tem como ir, não tem como entrar, não tem como chegar, não tem como fazer, é tudo
Tudo é complicado, tudo. Com James Webb, nada é fácil. Nada é fácil, nada. Então vão ter as lives aí, acompanhe, porque é aquilo que eu falo, momento histórico. Uma coisa que nós não falamos, o James Webb será, o dia que ele for lançado, o objeto mais caro, único, né? Já